Esse conceito que eu vou te falar aqui agora é uma coisa que eu queria ter, aprendido lá atrás, né, quando eu comecei a praticar com 18, 17 anos, quando eu tinha crise de ansiedade, né, quando eu queria aprender a focar mais, pra poder sair daquele estado de brain fog, né, hoje a gente usa muito esse termo, né, brain fog, brain rot, né, o cérebro apodrecido, etcétera. Então minha cabeça era muito agitada, né, e caramba, pra eu poder sentar pra estudar, eu lembro na época eu estava morando no Canadá, e eu estava estudando inglês e tudo mais, então eu tinha que sentar e ficar horas ali, e era impossível pra mim, né. Então, se eu tivesse aprendido isso que eu vou te passar agora, lá atrás, nossa, teria sido muito diferente pra mim, né. Então, por isso, presta muita atenção aqui no que eu vou passar pra você, porque se você conseguir compreender esse conceito, você vai conseguir e aplicar isso na sua vida, né, você vai perceber uma diferença, assim, absurda, né, no quesito de você conseguir entender a ansiedade e transformar ela com muito mais clareza, né. Uma primeira coisa que é importante a gente notar, quando a gente vai falar sobre a mente agitada, ansiedade, é que você não tem como transformar aquilo que você não sabe, você não tem como mudar aquilo que você não tem noção do que está acontecendo, né. Vou dar um exemplo aqui para vocês, a gente respira, a 99% das pessoas respiram muito mal, o movimento mecânico da respiração delas é ruim, a profundidade da respiração delas é ruim, elas respiram pela boca, enfim, uma quantidade de respiração, de erros da respiração que atrapalham a qualidade, né, da respiração delas e, consequentemente, a qualidade de vida delas também, né, causam mais ansiedade, mais estresse, pioram o sono e por aí vai. Eh, e aí só que a maioria das pessoas não tem noção, tipo, elas não sabem que estão respirando mal. Então como que elas vão mudar isso? Não tem como, concorda? Então, a partir do momento em que ela entende que tá respirando mal, né, ela ganha essa consciência de que: "Caramba, tem como respirar bem, é importante", e ela vai poder mudar aquilo. Então, esses conceitos que eu vou te dar agora, eles falam exatamente sobre isso, sobre você ganhar consciência do seu corpo, usar ele mesmo para poder você conseguir ultrapassar, para você conseguir lidar, para você conseguir manejar, organizar essa ansiedade, esse estresse que vai surgindo em você, durante o seu dia a dia, quando você está fazendo qualquer atividade, né. Quando a gente vai, estudar, por exemplo, o mindfulness através do Thich Nhat Hanh, né, o mestre zen, que eu comento muito sobre ele aqui no canal, você vai perceber que ele aborda muito esse conceito das âncoras, né. E esse é um conceito que me transformou, apesar de já ser falado sobre isso, né, em outros meios, a forma com que ele aborda me ajudou muito. Por isso que eu falei que foi uma coisa que eu demorei para compreender e que quando eu entendi profundamente, isso se tornou muito mais fácil para mim, né. Então as âncoras, elas são basicamente, os nossos sentidos, né. Os nossos sentidos, eles são âncoras por quê? Quando você escuta um som muito alto, ele vai trazer um gatilho para o seu corpo, né. Então digamos que você escuta aquele som da ambulância, né, da sirene do bombeiro, sei lá. Aquele som naquela altura, daquela forma, ele não é sem querer, ele é proposital, porque aquilo alerta, aquilo cria em nós seres humanos um estado de alerta. Então aquele som ele foi criado daquela maneira de propósito, para gerar um gatilho na gente e a gente ficar em alerta e falar: "Opa, tem que sair da frente para o cara passar", né. Eles estão em uma emergência. Então, os nossos sentidos eles têm essa capacidade de trazer informações pra gente, né. E só que o ponto central disso tudo eles trazem informação do momento presente. E isso aqui é fundamental vocês compreenderem que o seu sentido, ele tá sempre traduzindo o que acontece aqui e agora, nesse momento, né. Então, é impossível eu sentir o gosto de algo do passado, né. Eu posso lembrar de algo do passado, né, eu posso até imaginar que eu tô sentindo o gosto de algo do passado, mas eu não tenho como de fato, se eu prestar realmente atenção no meu sentido, sentir um gosto de algo que aconteceu, ou de que eu comi, né, uma bebida e agora eu não tô tomando ou comendo essa coisa, né, então não tem como isso acontecer. Então, se a gente compreende isso, a gente compreende que, quando a gente tá passando por um processo de ansiedade, a gente se desconecta completamente do momento presente. Quando você toma consciência de que a ansiedade está acontecendo, quando você percebe, lembra que eu falei, primeira coisa é você perceber e falar: "Cara, eu estou ansioso". E às vezes, importante também, a crise de ansiedade, o movimento da ansiedade, ele não vai ser, com aqueles sintomas tradicionais, né. Às vezes vai ser com excesso de pensamento, às vezes vai ser com
com você ficando preocupado demais com alguma coisa, com você sentindo uma angústia no peito. Isso pode ser ansiedade também, não precisa ser necessariamente aquelas crises que a pessoa fica gritando, né? Tipo, às vezes uma angústia, cara, uma inquietação, não consigo ficar aqui parado. Então, se você tomar consciência disso e falar, cara, eu acho, você pode não ter certeza, mas pode falar, eu acho que isso é uma ansiedade. Se você tomar consciência, fizer esse passo, você já tá no ótimo caminho. Porque a partir daquele momento que você toma consciência e fala, tá, beleza, agora sim eu posso usar as âncoras, né? Que é esse o conceito desse vídeo que eu quero passar para vocês. Eu posso usar minhas âncoras para retornar para o momento presente. Porque se vocês perceberem, né, a ansiedade, ela é um processo mental, né? Ela é um desgaste, um excesso que está acontecendo na sua mente, né? É óbvio que ela vai trazer sensações para o corpo, né? Como a gente acabou de falar. Porém, se esse processo, como está acontecendo na mente, ele tem que ser cuidado na sua mente. Né? Então, a partir do momento em que você compreendeu aquilo, você vai começar a tirar a sua mente do foco da ansiedade e conduzir a sua mente para outro local. Né? Tanto que, se você conversar com um psicólogo e tudo mais, eles vão falar para você assim, a mesma coisa que eu falo para os alunos aqui quando falando sobre mindfulness e respiração. Uma pessoa que está em crise, né? Uma pessoa que está em crise mesmo, não é ansioso. Eu tô falando aquela crise, a pessoa ficar não conseguir respirar, pânico e tal, algo assim. Você nunca vai virar pra pessoa e falar assim, respira, se acalma. Isso não adianta, né? A pessoa tá na crise. O que você precisa fazer, e aí eu já vi isso acontecer várias vezes, é você conduzir a atenção da pessoa. Ela tá na crise, a mente dela fica muito turbulenta, fica muito agitada, fica vindo. E a única coisa que existe na mente dela, assim, que ela consegue ter clareza, entre aspas, é o foco da crise. Então, o que você precisa fazer ali naquele momento, ajudar a pessoa a desacelerar no sentido de sair daquele foco mental. Então, se você conseguir distrair a pessoa durante um momento daquele, né, o que é muito difícil, mas existem formas de você fazer isso, né? E aí, na minha capacidade aqui, eu tô ensinando outra coisa para vocês, tô trazendo outro conceito para vocês, mas se você consegue distrair a pessoa, ela consegue desacelerar, ela consegue diminuir aquela crise, ela consegue ir se distraindo e não sei o que lá, e aí, eu sei porque, por exemplo, minha esposa recentemente, ela passou por um parto, né? E tem alguns anos, e no hospital, quando ela estava ali com dor, ela começou a ter crise, ficar com medo, né, da dor, da contração, e aí eu ia conversando com ela, eu ia distraindo ela, né, falando, não sei o que, não sei o que lá, e aí ela ia conversando comigo e esquecia da dor. Aí voltava a dor, aí ela voltava a sentir dor, aí eu continuava, esperava passar e continuava conversando com ela, e funcionou muito bem. Então, eu fiz exatamente isso, eu não falei pra ela, respira, não sei o que, eu fui tentando conduzir ela pra fora, né, mentalmente. Então, entendendo isso, o que a gente pode fazer? Se os seus sentidos, né, o tato, a visão, o olfato, o paladar, né, a audição, eles estão traduzindo para você o momento presente, a vida, né, o que está acontecendo aqui agora, eu consigo tocar em alguma coisa e sentir a textura, a temperatura, eu consigo ouvir um som. No momento em que seus sentidos estão traduzindo o momento presente, se você consegue sustentar sua atenção nos sentidos, você consegue sustentar sua atenção no momento presente. Consequentemente, você vai começar a tirar a sua atenção do foco da ansiedade, né? Então a ansiedade está acontecendo na sua mente, eu preciso tirar a atenção de lá. Só que se eu ficar tentando só pensar, né? Se eu ficar assim, não quero pensar nisso, vou pensar em outra coisa, é difícil. Tenho certeza que já experimentaram isso e é basicamente impossível. Então o que resta pra gente é o quê? É você conduzir usando uma âncora. Por isso que o nome é âncora, pela força que é, né? A âncora, ela consegue segurar um navio, né? Então a nossa âncora mental, que é o nosso corpo, ela consegue trazer a gente de volta para cá. Então existe um exercício, né? Um exercício bem interessante que é o exercício de body scan, por exemplo, o scanner corporal, que é você ir listando tudo que você está sentindo no seu corpo, do topo da cabeça até os seus pés. Então você vai prestando atenção no seu corpo inteiro, fazendo um scanner corporal e listando. Você está levando a sua atenção para um dos seus sentidos, né? Você está levando a sua atenção para o seu tato, sentindo o seu corpo, né? Você pode também levar a atenção para a sua respiração. Outro exercício que pode te ajudar nesse sentido de âncora, né? Que é a base do mindfulness, né? Você pode fazer o Anapanasati, né? A atenção plena na respiração. Então você pode inspirar, preenchendo todo o seu pulmão, percebendo o ar tocando na sua narina, encheu todo o seu pulmão, solta todo o ar, percebe o ar mais aquecido saindo do seu pulmão, e aí você pode até contar se você quiser, isso vai te ajudar, né? A contagem também vai te ajudar a sair do foco mental e ir para um outro foco, que seria a contagem, né? Então é uma coisa introdutória, sim, é uma prática introdutória, mas é muito bom para um momento que você está começando a ficar ansioso, que você não tem o que fazer, né? Tô aqui trabalhando, tô lá no computador, e aí eu não posso parar e ir para um lugar e ficar
sentado de olhos fechados meditando. Então, eu vou ali, continuo respirando até o final, continuo no meu computador, conto a minha respiração 1, solto o ar 2, solto o ar 3, e você vai perceber que isso naturalmente vai desacelerar a sua respiração. Isso aqui é ouro. Isso aqui que eu tô passando para vocês é ouro. É uma coisa que, assim, se todas as crianças aprendessem isso pequenininhas, a vida delas mental ia ser muito mais leve no futuro, porque elas iam aprender elas mesmas a conduzir a mente com um pouco mais de consciência. Eu não tô falando aqui curar, se tornar um Buda, não tô falando aqui sobre parar, acabar com todas as doenças questões mentais, né? Ansiedade, estresse, depressão, não tô falando isso. Eu tô falando que você ia ter um pouco mais de respiro, você aprender a respirar, você aprender a retornar um pouquinho mais para cá, né? Que é o que eu passo hoje, né? Eu acho que a gente, no caminho aqui da prática, a gente não vai se tornar. Você não se torna quando você se torna um mestre, por exemplo, né? Não é o meu caso, mas eu não acredito que o mestre ele tenha a capacidade de desligar a mente dele, não sofrer mais e não passar mais pelas coisas. Não, ele passa por tudo isso, só que ele tem a capacidade de retornar. Ele sabe como passar por aquilo, como deixar aquilo passar. E para isso você precisa ter essas habilidades. Você precisa conhecer seu corpo, saber conduzir com consciência, saber retornar. E tudo isso exige treinamento, exige você também ter conhecimento dessas coisas que eu tô te passando agora. Então, eu dei aqui 2 exemplos de âncoras que você pode usar nesse momento útil no dia a dia de mindfulness para a mente agitada. Body scan, prestar atenção no seu corpo, listar o que você está sentindo, a atenção plena na respiração, respirar com profundidade e consciência. Tem outros também que é você listar mentalmente tudo que você está vendo, tá? Então, eu tô olhando aqui, tô vendo uma parede branca, uma porta amarela, tô vendo uma chave pendurada na porta. Então, você vai listando o que você está vendo no momento presente. De novo, lembra, você está vendo o que está acontecendo aqui agora, nesse momento. Então, o simples fato de eu estar listando significa que eu estou trazendo a minha mente, obrigando a minha mente a permanecer aqui no momento presente, tá? E aí tem outras coisas, você pode também ouvir, prestar atenção no que você está ouvindo, sem criticar, sem julgar, sem analisar, sem falar, esse é um som de tal coisa, só você tomar consciência do que você está ouvindo, enfim. Você pode fazer a mesma coisa através do mindful eating, né? Por exemplo, comer algo com atenção plena, prestar atenção, falar a temperatura é tal, a textura é tal, o gosto é tal, e você vai tomando essa consciência também, vai obrigar você a trazer sua mente para cá. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, esse conceito de âncora, né? E como que a gente pode usar ela para conduzir a nossa mente, para poder retornar para o momento presente e conseguir lidar com essa agitação mental, com essa ansiedade, com esse estresse com mais tranquilidade. Beleza? Se vocês quiserem conhecer meus programas de prática, só vem aqui na descrição. Também tem um treinamento individual, né? Um treinamento mais clínico de mindfulness, também está aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.